aulão sobre hematologia. Vem comigo! Muito bem, a gente já viu na aula 1 sobre análises clínicas, a gente viu tudo sobre análises clínicas. Então, nós vimos lá o quê? Nós vimos como que um laboratório é dividido, quais são os setores, o que cada setor faz. Então, a gente falou sobre recepção, a gente falou sobre triagem, sobre coleta, sobre todos os outros setores. Hoje a gente vai ver a hematologia em si. E o carro-chefe da hematologia, o exame que é mais solicitado no laboratório todo, como um todo, e no setor da hematologia, que é o setor que faz esse exame, é o hemograma. E o que é o hemograma? O que o hemograma faz? O hemograma ele vai avaliar o sangue de uma maneira geral. Todos os médicos pedem hemograma para quase todos os pacientes. É muito difícil a gente ter um paciente que não tem hemograma. Se o médico não solicitou hemograma, a gente até desconfia, fala assim, tem alguma coisa errada, esse médico errou na hora de fazer a solicitação. Porque é muito comum, seja dentro de um hospital, seja numa rotina de UTI, seja no consultório. Às vezes você vai para o consultório do médico simplesmente para fazer um check-up, eu quero ver como é que eu tô, vai pedir hemograma. Por que o exame é tão pedido? Por que ele é um exame tão solicitado? Porque ele faz essa avaliação da pessoa de uma maneira geral, do sangue da pessoa de uma maneira geral, e a partir disso a gente descobre muita coisa, tá? Então, ele avalia o sangue dessa maneira geral em 3 etapas, ele tem 3 pedaços, digamos assim, no resultado do hemograma, que é a parte das células vermelhas, a parte das células brancas e a parte das plaquetas. Então, ele vai fazer essa avaliação, tanto da célula vermelha, quanto das células brancas, quanto das plaquetas, de uma maneira qualitativa. O que significa uma maneira qualitativa? Qualitativa de acordo com a qualidade. Como que essas células estão qualitativamente? Então, por exemplo, quando eu entrar agora na parte de eritrograma, a gente vai ver que existe uma parte do hemograma que avalia as hemácias e que diz se as hemácias estão pequenas ou se elas estão grandes, ou se elas estão hipocoradas, estão pouco coradas, ou se elas têm um outro formato. Isso é uma avaliação qualitativa. O hemograma também avalia as células de uma maneira quantitativa, a quantidade de célula que tem naquele sangue daquela pessoa, naquela amostra, tá? Então, por isso que é feita a contagem, são feitas as contagens. Lá na nossa primeira aula de quinta-feira, eu falei para vocês que o nosso organismo, ele funciona em equilíbrio. Então, a gente tem normalmente uma certa quantidade de células circulando no nosso sangue. Então, é normal a gente ter tanto de célula vermelha, tanto de célula branca, tanto de plaqueta. Quem padronizou tudo isso, quem começou esses estudos, foi lá na década de 1930, 1940, um médico chamado Max Winthrop, lá nos Estados Unidos, ele que fez toda essa padronização. E aí, isso aí, Isabela, pegou seu caderninho, legal. E aí ele fez toda essa padronização e ele montou o hemograma como a gente conhece hoje. Ele que fez essa padronização e ele fez esse relatório, esse estudo do sangue e disse que os valores de referência são para X para mulheres, X para homens, tanto para criança, tanto de leucócito, tanto de hemácia, tanto de plaqueta que cada pessoa tem. Então, a partir daí, a gente consegue avaliar quando que uma pessoa não está bem, quando que isso sai desse equilíbrio, quando que o organismo, por algum motivo fisiológico, patológico, está passando por alguma coisa, está passando por alguma situação que eu não vou ter aquela quantidade normal, aquela quantidade equilibrada de células e de hemácias, de leucócitos, de plaquetas que eu tenho normalmente no meu sangue. Então, por isso que o hemograma, ele é tão importante, todo mundo pede. Por quê? Porque a gente consegue ver se a pessoa está com uma infecção, se a pessoa está anêmica, se a pessoa está com plaqueta baixa, se a pessoa está com leucemia, se a pessoa está com linfoma. A gente consegue ver e fazer essa avaliação, tudo baseado no hemograma, tá? E é muito importante, é muito, muito, muito importante. Por isso que é o exame mais pedido. A gente chama de carro-chefe do laboratório, porque todos os médicos solicitam hemograma dos seus pacientes. Tá? É um exame super completão. E de onde que vêm essas células? Por que elas estão nesse equilíbrio dentro do nosso organismo? Quem faz a fabricação das células no nosso corpo é a medula óssea.
Medula óssea está dentro dos ossos longos do nosso organismo. Está dentro de todos os ossos, mas principalmente depois que a gente vai ficando mais adulto, vai aparecer dentro dos ossos longos. Então, o osso do fêmur, o osso da bacia. E é a medula que faz, que produz e que mantém esse equilíbrio de células no nosso organismo. Quando a gente está em idade fetal, quando a gente está lá, antes de nascer, dentro da barriga da nossa mãe, que nós somos bebezinhos, nós somos fetos, quem faz essa produção de sangue, quem faz essa produção das células é o saco vitelíneo. Depois que depois de um certo tempo, depois de umas certas semanas, o fígado do feto também participa da produção de sangue. Quando a gente nasce, a partir do nascimento da criança, o fígado, o saco vitelíneo já não existe mais, o fígado vai parar essa produção e quem vai ser o órgão responsável vai ser a medula óssea. Então, a medula óssea é quem vai fabricar o nosso sangue sempre para o resto da nossa vida, é a medula óssea que vai fazer essa fábrica, tá? E aí, existe esse equilíbrio dentro do organismo, então eu preciso saber se tá tudo bem, se por algum motivo a medula óssea vai precisar produzir mais sangue ou não, ou diminuir, é sempre a medula que manda, é sempre a medula que comanda a produção do nosso sangue, tá? Bom, voltando agora para o hemograma, depois a gente vai falar um pouquinho de medula, tá? Voltando agora para o hemograma, pessoal, quais são as fases analíticas do laboratório? Fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. O que é a fase pré-analítica? A fase pré-analítica é aquela fase que vem antes da análise do sangue, antes da análise daqueles componentes. A fase analítica é a fase da análise em si, a fase pós-analítica é a liberação do laudo, a avaliação dos resultados, se precisar falar com algum médico, alguma coisa assim. Essa é a fase pós-analítica, pós-análise. Bom, no caso do hemograma, a coleta é a parte mais importante da fase pré-analítica da análise do sangue. Por quê? Porque a gente precisa ter uma coleta bem feita. Sempre falo isso, sempre bato muito nessa tecla, sempre exijo muito que uma coleta bem feita vai ser fundamental para eu ter um resultado muito bom também. Não é só a coleta que faz parte da fase pré-analítica do hemograma, a gente tem a lâmina também, a gente tem o tubo correto, por exemplo. Qual é o tubo que se faz hemograma? É o tubo do EDTA. O tubo com EDTA é o anticoagulante. E o que ele faz? Por que a gente usa, afinal de contas, por que a gente usa o EDTA para fazer o hemograma? Porque o EDTA, ele faz uma quelação, ele é um quelante. Então, ele quela, ele faz uma reação de quelação. Com o quê? Com o cálcio. O cálcio que está lá circulando no nosso sangue, a molécula de cálcio. Por que ele vai fazer essa quelação com o cálcio? Porque o cálcio ele é fundamental na hora de iniciar a cascata de coagulação. Então, quem inicia tudo isso é o cálcio. Bom, o que o EDTA faz? Ele quela o cálcio e impede que se forme essa cascata de coagulação, impede que se desenvolva a cascata de coagulação. Então, ele é o tubo ideal para fazer o hemograma. E essa quelação, ela é irreversível, eu não consigo reverter na hora de fazer, ou na hora que mistura o sangue. E é por isso que a gente deve utilizar sempre o EDTA para fazer... Oi, prof! Para fazer o hemograma, sempre, sempre, sempre muito bem homogeneizado, cuidado com a homogeneização, tá? Existe no tubo uma marca de até aquela quantidade que você tem que colocar de sangue. Por quê? Porque é a quantidade de hemograma que tem ali. Por exemplo, um tubo para pacientes adultos, você coloca ali até 4 ml de sangue. Um tubo para pacientes pediátricos, você coloca até 2 ml de sangue. Se você pegar um tubo pediátrico e você colocar 4 ml de sangue, você vai ter o dobro de sangue para a quantidade de EDTA que tem ali dentro daquele tubo. Então, a probabilidade de você coagular é muito grande. Então, cuidado, sempre tome muito cuidado com isso, com o volume de sangue que vocês vão colocar dentro do tubo e com a homogeneização. Cuidado também com o garroteamento do braço do paciente. Se o braço do paciente ficar muito garroteado, muito tempo, eu não consegui pegar a veia de jeito nenhum, estou aqui apalpando, não consigo sentir, não consigo furar, não consigo. Solta, se ficar mais de 1 minuto, solta. Por quê? Porque você pode acabar tendo uma hemoconcentração ali, concentra o sangue ali e você vai ter valores que não são reais. Tá? Então, isso acaba acontecendo muitas vezes dentro do hospital. A gente acaba deixando muito tempo o braço do paciente garroteado, tentando achar uma veia, e acaba acontecendo isso também. Então, cuidado, tá?
Homogeneização dos tubos, já falei. Volume de sangue no tubo, já falei. E agora? E a lâmina? Vamos fazer a prainha ou não vamos fazer a prainha? Como que a gente vai fazer essa prainha perfeitamente? Lá na página, lá no canal do YouTube, tem vídeo fazendo lâmina, tem vídeo mostrando para vocês como que faz uma prainha certinha. Essa semana que passou, eu liberei de novo esse vídeo mostrando como que faz a lâmina. Por quê? Porque a gente tem que ter uma extensão sanguínea boa. A gente tem que ter essa prainha de uma maneira que a gente consiga enxergar todas as células corretamente. Uma vez eu ouvi uma frase assim: um analista bom lê qualquer lâmina. Mas isso me doeu, assim. Não gostei de ouvir isso, não. Por quê? Porque não dá pra ler. Não dá pra ler. Se você fizer uma prainha muito comprida, ela vai lá pro final da lâmina e você não enxerga as células da maneira como você tem que enxergar. Se essa prainha ficar muito curta, você também não vai enxergar porque vai ficar tudo junto, vai ficar tudo aglomerado. Então, cuidado na hora de fazer a lâmina. Tem que fazer a lâmina, tem que fazer uma prainha bonita, tem que deixar aquela lâmina perfeita, porque quanto melhor for feita essa lâmina, lembrem-se assim, uma lâmina muito grossa pode descascar, uma lâmina muito fina pode descascar. Então tem tudo isso, são vários fatores na hora de fazer a lâmina. Então vamos fazer uma lâmina bonita. Tem dúvida de fazer a lâmina? Me perguntem. Já me perguntaram isso essa semana também. Antes de mostrar o vídeo da lâmina fazendo, coloração. Coloração padrão ouro é qual? May Greenwald Ginsa. Eu não vou me cansar de falar para vocês que é a melhor coloração para fazer análise, é a melhor coloração para ver as células, é a melhor coloração para ver células imaturas. Então, se você trabalha num hospital que atende paciente de leucemia, que atende paciente oncológico, coloração May Greenwald Ginsa sempre é a melhor coloração. Mas vai demorar, demora 15 minutos, demora 15 minutos, demora 20 minutos, demora 20 minutos. Mas a melhor coisa que tem é fazer a coloração correta, a coloração mais bem feita. Mas eu não tenho como, eu só posso usar panótico, eu só tenho a coloração rápida. Tudo bem, desde que você faça essa coloração corretamente. E se você tiver alguma dúvida, procure fazer a coloração May Greenwald Ginsa, a coloração correta, depois no outro laboratório, peça ajuda para alguém, para você poder enxergar essas células corretamente, tá? E o hemograma hoje em dia é feito num equipamento automatizado, não cabe mais, não faz mais sentido a gente fazer hemograma manual, especialmente nas rotinas grandes, não existe mais isso. Um hemograma manualmente, ele precisa fazer contagem de amassas em câmera de Neubauer, contagem de plaquetas em câmera, contagem de leucócitos em câmera, dosar a hemoglobina lá no equipamento, não existe mais isso. É muito raro a gente ter hoje em dia quem faça, um laboratório que faça um hemograma manualmente, não cabe isso. Demora em torno de 1 hora para você fazer um hemograma, quando a gente tem equipamentos que fazem 120 amostras em 1 hora. Então não cabe isso, não faz sentido mesmo hoje em dia para a vida que a gente tem. Agora sim, enganei vocês aquela hora. Tá aqui o vídeo, vamos rodar o vídeo de como fazer uma lâmina. Bom, tubinho de EDTA. Pessoal que está no Instagram, todas essas imagens estão indo lá pro Facebook e pelo YouTube. Quantidade de sangue. Percebam o seguinte, deixa eu dar uma pausa aqui. Percebam o seguinte, eu coloquei uma quantidade de sangue nessa lâmina, que é uma quantidade média. Não é nem pouco, nem muito. É uma quantidade boa, uma gota que dá suficientemente para a gente fazer. Mas você colocou virando tubo. Coloquei porque era a realidade que eu tinha naquele momento. E é a maior parte da realidade das pessoas, sendo você fazer a lâmina no momento da coleta que você está fazendo ali, com seringa, se for possível, você fazer na hora da coleta, sem o anticoagulante. Se não for possível, você vai usar ali. Ninguém tem muito tempo para a gente ficar pegando uma pipeta Pasteur e colocando uma gotinha certinha ali. Se você tiver essa possibilidade, legal, massa, muito bom. Mas não é a realidade de todo mundo, tá? Então, vamos rodar o vídeo aqui de novo. Quantidade de sangue, extensora boa, não coloquem, se ficar muito erguido, vai ficar muito curto, se ficar muito baixo, vai ficar muito comprido, corram a extensão de uma maneira rápida, porque se você fizer muito devagar, vamos rodar o vídeo de novo,
Se você fizer muito devagar, você vai parando no meio do caminho e aí vão formando umas ondinhas assim, e a lâmina não fica boa também, tá? Cuidem então com a angulação. Essa angulação ela tem que ser média, ela tem que ser em torno de 30 a 45 graus. Se a extensora ficar muito erguida, vai ficar muito curta. Se ficar muito baixa, vai ficar muito comprida essa lâmina. Não, sempre deixem no meio. E aí vocês fazem a prainha perfeitamente. Beleza? Vamos dar sequência aqui. Bom, dentro do hemograma, a gente tem 3 séries. A gente tem a avaliação da série vermelha, a avaliação da série branca e a avaliação das plaquetas. A primeira que a gente faz a avaliação é a parte da série vermelha, é a parte do eritrograma. Então, às vezes, os médicos solicitam separadamente. Em vez de ele pedir um hemograma, ele pede o eritrograma. Ele só quer saber a série vermelha. Ele só quer saber a parte das hemácias, tá? E o que engloba, o que envolve o eritrograma? Envolve a contagem de hemácias, a dosagem de hemoglobina, a determinação do hematócrito. A partir desses 3 itens, desses três itens, a gente tem os índices hematimétricos. É feita uma conta, a gente já vai falar sobre eles. A partir disso, a gente tem os índices hematimétricos e por que a gente faz essa análise da série vermelha? Para avaliar principalmente a questão das anemias. Então, se esse paciente tem uma anemia, se a pessoa tem uma anemia, é nessa hora do eritrograma que a gente vai fazer essa avaliação pela contagem das hemácias. Por quê? Porque quem determina se um paciente tem anemia é a dosagem da hemoglobina. Se a hemoglobina estiver baixa, esse paciente está anêmico. Tá? Quem são as hemácias? As hemácias são as células redondinhas, bicôncavas, parecendo um frisbee, redondinhas, bonitinhas, elas não têm núcleo, então elas não vão ter núcleo. Vocês conseguem ver na foto aqui, é uma ilustração, mas é uma ilustração tão linda. Ela parece umas pastilhinhas, assim. Lembra aquelas balinhas que tinham antigamente? Não sei se ainda tem, deve ter aquelas pastilhinhas brancas, algumas eram coloridinhas. Elas parecem isso, tá? Parecem umas pastilhinhas. Elas são bicôncavas, então elas são achatadinhas por dentro e elas não têm núcleo, porque pelo processo de maturação delas, esse núcleo, antes dela virar hemácia, ele foi extruído, ele foi retirado de dentro dessa hemácia para que ela se tornasse hemácia de verdade. Então, antes disso, essa célula era chamada de eritroblasto, ocorre a extrusão do núcleo, esse núcleo sai, tudo isso lá dentro da medula óssea, nada na corrente sanguínea. Esse núcleo sai de dentro da hemácia e a gente tem ali um período onde ela se chama reticulócito, porque ainda tem um restinho de RNA ali dentro da hemácia, e depois ela passa a se tornar eritrócito ou hemácia. Então a gente pode chamar também a hemácia de eritrócito, por isso que se chama eritrograma, avaliação da série vermelha, tá? Ela tem um tempo de maturação de 7 dias, então todo esse período que lá dentro da medula óssea, que vira, passa a ser eritroblasto, daí vira reticulócito, daí vira hemácia, dura em torno de uma semana, dura 7 dias, e ela pode ficar até 120 dias na circulação. Esse é o tempo máximo que uma hemácia pode viver, pode estar dentro da circulação. Beleza? A hemoglobina. Quem é a hemoglobina? A hemoglobina é uma substância pigmentada, então é ela que dá a cor vermelha para o sangue. É ela que dá essa coloração. E ela é dividida em 2 partes. Ela é dividida na parte proteica, que é a globina, então ela é uma parte formada de proteína, e os grupos M, que é onde está o ferro, que é onde está as moléculas de ferro grudadas nesse grupo M. Então, cada globina, vocês estão vendo aqui na foto, cada globina, cada cadeia proteica, tá? São 4 numa hemoglobina só, numa molécula. Então, a molécula da hemoglobina possui 4 cadeias polipeptídicas, 4 cadeias proteicas, e em cada cadeia você tem um grupo M, e em cada grupo M você tem um átomo de ferro. Então, para cada molécula de globina, eu tenho 4 átomos de ferro dentro de cada hemoglobina, cada molécula de hemoglobina. Você tem 4 cadeias, 4 grupos de ferro, tá? E é essa dosagem que vai determinar a anemia de um paciente. Então, se eu tiver baixa hemoglobina, significa que meu paciente está desenvolvendo uma anemia. Ele está desenvolvendo uma anemia, um quadro anêmico, quando eu tenho uma baixa de hemoglobina, tá? Então, tá aqui a molécula da hemoglobina com os seus
os seus 4 cadeias polipeptídicas e os seus 4 grupos N. Em cada grupo N você tem uma molécula de ferro grudada ali no grupo N. Beleza? E o hematócrito, a determinação do hematócrito, é o terceiro índice do nosso eritrograma. O que é o hematócrito? O hematócrito é a porcentagem de célula, a porcentagem de hemácia que é ocupada no sangue, e também chamado de volume globular, VG. Então, o pessoal que trabalha muito em hospital acaba fazendo, né, tem os centros cirúrgicos e aí acaba correndo com uma gasometria, às vezes, no meio do caminho, para dosar VGHB. VGHB, sai correndo lá, o VGHB, para fazer a dosagem. O que é esse VGHB? HB, hemoglobina, VG, hematócrito, volume globular. Tá? Então, é a porcentagem de células que está presente no sangue, no caso, a porcentagem de hemácias. Um hematócrito normal, um VG normal, é em torno de 45. Então, vocês veem aqui esse desenho desse tubinho. Imaginem que esse tubinho aqui ele ficou em repouso, e aí separou, sedimentaram as hemácias e os leucócitos aqui embaixo, e levantou aqui em cima o plasma. E então, essa quantidade aqui de hemácia que está aqui embaixo é em torno de 45%. É o hematócrito normal. Se o meu paciente tem anemia, significa que ele tem baixa hemoglobina e baixo número de hemácia. Então, eu vou ter abaixo de 45, aqui uma porcentagem, significa que esse paciente tem anemia e esse sangue fica dessa forma, com as hemácias sedimentadas aqui embaixo e o plasma aqui na parte de cima, maior do que a quantidade de hemácia, tá? Então, para vocês entenderem como que funciona o hematócrito. O hematócrito é isso, é uma porcentagem de hemácia que está presente no sangue daquele indivíduo, daquela pessoa. Tudo isso tem um valor normal e se alguma coisa acontece, esse valor é alterado, tá? A partir disso, a gente tem o quê? Os índices hematimétricos. Tem muita gente que fala assim, eu não entendo os índices hematimétricos, eu não sei para que serve, Calma, vamos estudar os índices hematimétricos. Quem são os índices hematimétricos? São eles que vão determinar a média do tamanho das hemácias, a média da dosagem de hemoglobina das hemácias e a concentração média da hemoglobina das hemácias. Ai, Carol, me confundi, não sei o que é isso. Calma. O que seria qualitativamente? Lembra do qualitativo e do quantitativo. Quantitativo vai avaliar a quantidade, número. Qualitativo vai avaliar a qualidade, como está, como é. Se está grande, se está pequena, se é muito corada, se é pouco corada, como que está, visualmente falando, do tamanho, certo? Então, assim, a média do tamanho das hemácias vai ser uma média, imaginem assim, dentro de uma caixinha, você tem várias bolinhas ali. Cada uma tem o seu tamanho diferente. Você vai juntar todas elas e vai fazer uma média desse tamanho. Essa média desse tamanho é o VCM, é o volume corpuscular médio. Então, é uma média do tamanho das hemácias, tá? Esse é o primeiro índice hematimétrico. A média da hemoglobina, da dosagem de hemoglobina, imagine que dentro dessa caixinha, todas essas bolinhas, cada bolinha tem uma dosagem de hemoglobina diferente. Você vai pegar todas essas bolinhas e você vai fazer uma média da quantidade de bolinha, quantidade de hemoglobina que tem nessas bolinhas. Esse é o HCM, tá aqui, ó, o HCM, hemoglobina corpuscular média. É a média da dosagem de hemoglobina nas hemácias, tá? E aí eu tenho a concentração dessa hemácia. Tenho a concentração de hemoglobina dentro dessas hemácias. Então, lá dentro da caixinha, cada hemácia vai ter uma concentração diferente. E aí eu preciso avaliar a média de concentração dessa hemoglobina que está dentro da hemácia. Vai ser quem? Vai ser o CHCM, concentração da hemoglobina corpuscular média. Tá? Então, é como se a gente visse aí nessa questão do CHCM a coloração mesmo dessa hemácia, concentração. Se essa hemácia está mais concentrada, se ela está menos concentrada. No caso do HCM, a quantidade de hemoglobina que está dentro dessa hemácia. E no caso do VCM, o volume, o tamanho. Tá? Se eu tenho uma hemácia mais gordinha, se eu tenho uma massa menorzinha, se eu tenho uma massa mais magrinha, tudo isso fica avaliado e é dosado e é calculado através do VCM, volume corpuscular médio. Então, VCM, HCM, CHCM. Para quê? Para que eu uso isso? Para avaliar as anemias. Tá? Então, aqui na foto vocês estão vendo, com isso nós temos o quê?
nós temos alguns termos que a gente usa quando a gente vai fazer a avaliação do eritrograma. O primeiro termo que a gente usa é o que? Anisocitose. O que é a anisocitose? É a diferença do tamanho das hemácias. Nessa foto, vocês estão vendo aqui que tem hemácia de tudo que é tamanho diferente. Então, você tem uma hemácia grandona aqui, você tem uma hemácia pequenininha aqui, você tem uma hemácia do tamanho normal aqui, uma hemácia de um tamanho médio, uma hemácia que está mais achatadinha. Cada hemácia vai ter um tamanho diferente. Então, essa diferença do tamanho das hemácias se chama anisocitose. No eritrograma, no hemograma, existe um índice que faz a avaliação dessa anisocitose. Esse índice se chama RDW. E esse RDW é feito pelo equipamento. Então, são os equipamentos que avaliam esse RDW. Ele que vai avaliar a diferença do tamanho das hemácias. A gente vai olhar pela lâmina também? Vai olhar pela lâmina também, a gente vai enxergar isso na lâmina do hemograma. Mas quem vai soltar esse valor vai ser o equipamento, tá? Aí, eu já avaliei, então, o tamanho dessas hemácias, e eu vou avaliar agora, né, se eu tenho diferença no tamanho dessas hemácias, e eu vou avaliar agora qual é o resultado desses tamanhos. Então, se eu tenho, por exemplo, um VCM baixo, eu uso o termo microcitose. Micro, pequeno, citose, tamanho da célula. Microcitose, eu tenho um VCM baixo. Então, eu tenho uma hemácia pequenininha. Percebam aqui nessa foto que a hemácia está num tamanho menor. Ela está num tamanho pequeno. Pessoal que está vendo aqui no Instagram, lembrando que todas as imagens estão lá no Facebook e no YouTube. A hemácia está num tamanho pequenininho. Então, eu tenho uma microcitose. Quando eu tenho um VCM diminuído, eu tenho a microcitose. A partir disso, eu tenho uma anemia microcítica. Já vamos chegar lá. Se eu tenho um VCM aumentado, olha o tamanho dessa hemácia aqui. Se eu tenho um VCM aumentado, essa célula está grande, essa hemácia está grande. Se essa hemácia está grande, eu tenho uma macrocitose. Macro, grande, citose, célula. Tem uma célula grande. Então, eu posso ter, por exemplo, uma anemia macrocítica. Posso ter. Tá? A gente já vai ver cada uma delas também. Então, eu tenho uma hemácia grande. Se eu tenho um CHCM e um HCM baixo, eu tenho uma hipocromia. Por quê? Porque eu tenho uma hemoglobina, uma concentração de hemoglobina baixas também. Como que fica a hipocromia? Hipo, baixo. Como que fica essa hipocromia na hora que eu vou ver? As hemácias ficam assim, ó, branquinhas. Com esse halo no interior delas muito branquinho, muito sem nada, muito pálido. Isso aqui é uma hipocromia. Então, eu posso ter uma anemia hipocrômica. Então, todos esses índices, vocês estão vendo aqui, ó, tudo VCM, HCM, CHCM, para isso que serve o índice, para isso que servem os índices hematimétricos, para fazer a avaliação qualitativamente dessas hemácias, dizer se elas estão aumentadas, se elas estão diminuídas, se elas estão bem coradas, se elas não estão bem coradas, para isso que elas servem, para determinar no final uma anemia, a classificação das anemias, tá? A gente tem outros termos também que a gente utiliza dentro do eritrograma, por exemplo, pecilocitose ou poiquilocitose. O que é isso? É a diferença no formato das hemácias. Então, cada hemácia, dependendo da anemia, ela pode ter um formato diferente. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês os eliptócitos, que são células, que são hemácias, que ficam no formato de um charutinho, ficam no formato elípticos, tá? Os dacriócitos, que ficam no formato de uma gota, de uma lágrima, ou para quem está com fome, aí fica no formato de uma coxinha. Sim, tem muita gente que fala que fica no formato de uma coxinha. São os dacriócitos, tá? Percebam que fica bem assim no formatinho de gotinha, tá? Aí a gente tem também os estoma-tócitos, que fica parecendo, a hemácia fica parecendo uma boquinha, fica parecendo né, aquele do come-come lá, do videogame. Os estoma-tócitos. Temos os esferócitos, que a hemácia fica bem redondinha. Lá no comecinho eu falei para vocês que a hemácia ela é achatada e ela é bicôncava. No caso do esferócito, ela fica bem redondinha mesmo, fica parecendo um globinho assim, tá? São os esferócitos. A gente tem também os codócitos, que são as células em formato de alvo. Os esquizócitos, que são fragmentos celulares, que eu não trouxe aqui foto, porque eu não encontrei no meu banco de dados de fotos, tá? E temos os drepanócitos, que são os falciformes, que
são os determinantes da anemia falciforme, que fica assim, ó. A hemácia fica em forma de foice, tá? Com as extremidades bem afinaladas, fica bem assim, fininha, em formato de foice, tá? Isso é característico da anemia falciforme, beleza? Então, tudo isso, quando a gente tem dentro do eritrograma, vou voltar aqui nas fotos para vocês, alterações de formato nas hemácias, a gente libera no laudo pecilocitose e aí descreve qual é o tipo de pecilocitose. Então, se eu tenho um drepanócito, eu vou colocar pecilocitose com drepanócito. Se eu tenho um esferócito, eu vou colocar pecilocitose esferócito. Eu descrevo qual é o tipo de hemácia que eu estou enxergando dentro naquele hemograma ali, tá? Tudo isso é relacionado com hemoglobina baixa, hemoglobina alta, tudo isso faz uma avaliação, a gente faz uma avaliação geralzona. E aí, a partir disso, a gente tem o quê? A gente tem a classificação das anemias de acordo com a morfologia delas. Então, a partir do VCM, do CHCM, das dosagens e das contagens, eu tenho o quê? Eu posso ter uma anemia macrocítica normocrômica. Macrocítica, eu tenho um volume aumentado, um tamanho aumentado. O VCM vai estar acima de 98, que é o valor de referência. Normocrômica, se está normal. Então, o CHCM está dentro dos valores também, está normal. Qual anemia que é essa? Anemia megaloblástica, causada por deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico. Eu tenho também algumas doenças hepáticas crônicas que podem causar também uma anemia megaloblástica. Uma anemia macrocítica normocrômica, uma anemia com as hemácias aumentadas, com o tamanho, as hemácias aumentadas e a cor normal. Anemia macrocítica normocrômica. O segundo tipo de anemia que eu posso ter é normocítica normocrômica. Normo, então o volume está normal, a coloração está normal. Quais são as anemias normocíticas normocrômicas? São anemias decorrentes de hemorragias agudas, por exemplo, de hemólise, de deficiências de ferro, por exemplo, posso ter uma anemia normocítica normocrômica, tá? Uma anemia microcítica normocrômica, ela vai ter o quê? Ela vai ter um VCM diminuído, então eu tenho abaixo de 80, e o CHCM continua normal. Então eu diminuo o volume dessa hemácia, mas a coloração dela continua normal. Onde que eu posso ter? Em algumas inflamações, intoxicações por drogas, neoplasia, algumas anemias por deficiência de ferro também acabam fazendo, elas vão indo da normo para normo micro para chegar na microcítica hipocrômica também. E aí a última anemia, a microcítica hipocrômica, o que isso significa? Eu tenho um VCM diminuído, então eu tenho uma hemácia microcítica pequena, hipocrômica, pouco corada, que é o caso daquela foto lá da hipocromia, era uma anemia microcítica hipocrômica com VCM diminuído, HCM e CHCM diminuído também. Então, eu tenho o VCM baixo e o CHCM baixo também, tá? Quem são essas anemias? Quais são as anemias? As anemias ferroprivas, causadas por hemorragia também, por má absorção intestinal, alguns envenenamentos, e as talassemias, são anemias microcíticas e hipocrômicas. Então, para isso que serve todo esse cálculo dos índices hematimétricos, para a gente fazer a classificação das anemias de acordo com a sua morfologia. Beleza? Células vermelhas avaliadas, agora eu vou avaliar as células brancas do sangue. A parte que avalia as células brancas do sangue é o leucograma. Então, ele vai fazer a avaliação dos leucócitos, que são as nossas células brancas, e os leucócitos que são mais encontrados na corrente sanguínea, aqueles que estão normalmente circulando nesse exato momento pelo nosso corpo, são quem? Os neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. Ah, Carol, mas eu acho que é isso que libera o hemograma. Sim, é isso que a gente avalia no hemograma. Por isso que a gente faz essa avaliação no hemograma e faz a contagem deles, porque eles são os que estão circulando normalmente no nosso corpo. E eles também circulam de acordo com a necessidade e de acordo com o valor normal de equilíbrio que o nosso organismo tem, tá? Se eu tenho leucócito aumentado na corrente sanguínea, eu tenho o quê? Eu tenho um termo chamado leucocitose. Aí o paciente está em leucocitose, você já sabe, então ele está com leucócito aumentado.
Se eu tenho leucócito diminuído na corrente sanguínea, o paciente está com leucopenia. Ah, a minha avó está com leucopenia. Leucócito diminuído, tá? Então, tudo que estiver aumentado termina em ose, tudo que estiver em penia, terminar em penia é diminuído, beleza? Bom, e aí nessa contagem, a gente tem duas contagens no hemograma na parte do leucograma. A contagem total de leucócitos e a contagem diferencial dos leucócitos. A contagem total vai ser a quantidade geral de leucócitos. Pensem assim em uma família. O leucócito é uma grande família e aí eu preciso contar quanto que eu tenho geralzão, quanto que eu tenho no total desses leucócitos. Eu vou liberar a contagem total. Na contagem diferencial, eu vou dizer quem é quem dessa família. Quanto de neutrófilo, quanto de linfócito, quanto de monócito, quanto de eosinófilo e quanto de basófilo. Essa é chamada de contagem diferencial. Isso é feito como? É feito no equipamento? Sim, hoje em dia é feito nos equipamentos automatizados, mas a gente também faz isso nas contagens na contagem da lâmina lá na microscopia. É essa contagem que a gente faz. Como que a gente faz essa contagem da diferencial? Todo mundo fica perguntando assim, nossa, mas como que faz? Faz uma contagem percentual. Então, eu chego a 100 células, eu conto 100 leucócitos. Então, eu vou pegar a minha lâmina, vou focalizar no meu microscópio, na prainha, depois uma coloração boa, com Greenwald Ginsa, não venham com coloração panótico, porque eu não gosto. Greenwald Ginsa, para enxergar bem, com o seu tempo corretíssimo lá. E aí eu vou começar a contar. Neutrófilo, neutrófilo, linfócito, eosinófilo, neutrófilo, neutrófilo, basófilo, monócito, monócito, eosinófilo. E eu vou contando, contando, até fechar 100 células. Fechei 100 células, eu vou ver quanto de cada célula que eu contei. Aí eu contei 50%, eu contei 50 neutrófilos. Então, eu vou liberar no laudo 50% de neutrófilos. Eu contei 20 linfócitos. Então, eu vou liberar no laudo 20% de linfócito. Aí, eu contei 10 monócitos. 10% de linfócitos. E assim eu vou fechando o somatório de 100% de células. E é assim que é feita a contagem do hemograma. É dessa maneira que a gente faz a contagem diferencial. Essa contagem diferencial percentual é chamada de contagem relativa. A contagem em multiplicação com a quantidade de leucócitos totais que eu tenho vai ser a contagem absoluta. Então, eu tenho a contagem... Ixi, está trocado aqui. Contagem absoluta é o valor de célula por milímetro cúbico. A contagem relativa é a porcentagem. E aí, eu preciso fazer um cálculo disso. Claro que os equipamentos fazem essa contagem relativa para a gente. Claro que hoje em dia a gente tem sistemas automatizados onde a gente conta, a interface joga o resultado do equipamento direto para o computador. A gente faz essa contagem no computador e essa contagem no computador faz a conta para a gente. Mas para a gente entender como que funciona essa contagem absoluta, a gente faz como? Vamos usar um exemplo aqui. Foram contados lá nos leucócitos totais 8.200 leucócitos por milímetro cúbico. Contou lá totais. Aí eu peguei a lâmina, levei no microscópio e contei 35 linfócitos. Quanto que é essa contagem absoluta? A relativa já está aqui, 35. Então, eu tenho 35%. É uma regra de 3 simples. 8.200 é 100%. 35 vai ser x. Fazendo essa multiplicação, dentro desses 8.200 leucócitos totais, eu tenho 2.870 linfócitos por milímetro cúbico. Então, a contagem relativa é 35%, a contagem absoluta é 2.870. No laudo do leucograma, no caso, no laudo do hemograma completo por quê? Porque tem plaquetas, né? Já vamos conversar sobre essa história do hemograma completa. Completa não é completa. No laudo, eu vou ter os dois valores. Eu vou ter a contagem relativa e eu vou ter a contagem absoluta em conjunto com a contagem total de leucócitos. E a partir dessa contagem relativa, a partir dessa avaliação microscópica, eu também consigo dar outros dados para o médico que é necessário. Por exemplo, se eu tiver uma contagem de bastonetes aumentado, eu vou colocar lá desvio nuclear à esquerda. Se eu tiver neutrófilo hipersegmentado, eu vou liberar
na observação, neutrófilo hipersegmentado ou hipossegmentado, ou eu tenho vacúolos citoplasmáticos. Todas as observações que a gente faz na avaliação da lâmina no microscópio, a gente deve liberar no hemograma também, nesse finalzinho lá do laudo, tudo que estiver de observação, granulação tóxica, corpúsculo de Dole, tudo isso a gente coloca lá na lâmina, na observação final, tá? Vamos só falar um pouquinho aqui por que hemograma completo. Antigamente o hemograma ele não vinha com a contagem de plaquetas. Então ele vinha o quê? Ele vinha uma avaliação qualitativa das plaquetas. Se eu tinha muitas, se eu tinha poucas, se estava aumentado de tamanho, se não estava. A partir de um tempo, começou a se liberar a contagem de plaquetas no hemograma, e aí os médicos, antes disso, eles pediam o quê? Eles pediam um hemograma completo. Faz um hemograma completo. E aí gerou aquela piada do, hemograma completo faz glicose também? Não faz. Mas é completo. Não faz. A gente tem que explicar muitas vezes para o paciente que o hemograma é completo por causa da contagem de plaquetas, que a glicose é dosada no outro equipamento, lá na bioquímica. Então, assim, por isso que às vezes acaba gerando essa confusão, essa piada do hemograma completo. Porque antigamente não era liberada a contagem, os números das plaquetas. Liberava pouco, abundante e normal, eu acho que era o valor que liberava, era o que se escrevia no final do laudo. Depois foi passado a se contar, a se liberar o valor das plaquetas, o valor contado pelas plaquetas, pelo equipamento das plaquetas. Então, todo hemograma é completo. Isso vocês podem passar para quem estiver na área, para quem for parente, para quem perguntar para vocês sobre o hemograma completo. Beleza? Bom, conhecendo um pouquinho de cada leucócito normal do nosso organismo, o primeiro e mais abundante que vai ter no nosso corpo vai ser o neutrófilo. Os neutrófilos também são chamados de polimorfonucleares porque eles têm um núcleo, que eles têm vários lóbulos. Então, polimorfo, várias formas de núcleo. Tá? Não é um núcleo bem certinho. Vocês podem ver aqui pela foto que tem vários lóbulos, inclusive são ligados por filamentos. Eles são polimorfonucleares, tá? São os leucócitos mais abundantes. E qual a função deles no nosso organismo? Uma das principais funções é fazer fagocitose de bactérias. Então, quando eu tenho infecções bacterianas agudas, eu vou ter aumento dos neutrófilos. E eles vêm de uma linhagem que vem um desenvolvimento chamado mielopoiese, que vem desde a célula precursora até o neutrófilo na sua forma mais adulta. E antes do neutrófilo adulto, eu tenho o bastonete, eu tenho a célula do bastão, que ela fica num formato de bastão, que é essa célula em cima aqui que vocês estão vendo. Ela fica num núcleo inteirinho, antes de fazer essa segmentação aqui. E esse bastonete, ele está aumentado justamente aonde? Ele está aumentado nessas infecções bacterianas. Por quê? Porque eu falei para vocês que a gente tem um equilíbrio de célula no nosso organismo, que é normal, tá? A partir do bastonete, eu já tenho uma circulação de bastonete no organismo. Nesse momento, você deve ter aí bastonetes correndo pela sua corrente sanguínea, que estão se maturando, que estão se transformando em neutrófilos segmentados. Se eu tenho uma infecção bacteriana, se eu tenho uma necessidade de que esse exército de leucócitos entre em combate, a medula óssea começa a fazer o quê? Começa a produzir mais gente, começa a produzir mais exército, começa a produzir mais célula, e aí começa a liberar mais célula jovem, começa a liberar mais célula precursora, eu vou ter um aumento de bastonetes. Para as infecções mais graves ainda, eu tenho desde as células anteriores dos bastonetes. Eu posso ter metamielócito, eu posso ter mielócito, na corrente sanguínea, tudo isso porque a medula está maluquinha, tentando produzir, para tentar combater todas essas bactérias que estão causando a infecção no paciente, tá? Então, eu tenho aí, quando eu tenho um aumento de bastonete, de acordo com o valor de referência, geralmente os laboratórios utilizam acima de 10% de bastonete. Já vi 7%, já vi 8%, já vi 11%, já vi 12%. Me contem, inclusive, qual é o valor de referência de bastonete do laboratório onde vocês trabalham, porque isso varia muito de autor para autor. Então, não existe, acho que até agora nem chegou num consenso da quantidade de bastonete que é para liberar para desvio nuclear à esquerda, mas a maioria dos laboratórios é entre 8% e 10%. Você coloca a observação no laudo, desvio nuclear à esquerda, o médico já vai saber que vai ter célula imatura nesse sangue, sinal que a infecção está muito acentuada ali naquele organismo, beleza?
são células granulócitas, tá? Eles têm esses grânulos fininhos aqui, chamados de grânulos azurófilos. Então, eles também fazem parte de uma outra família de leucócitos, chamado os granulócitos. Beleza? Seguindo aqui, o segundo tipo mais abundante de leucócito na nossa corrente sanguínea são os linfócitos. Eles têm esse formato arredondado, o núcleo deles é arredondadinho, eles têm um citoplasma azulado, mais arredondado, mais fininho, e eles vão fazer o quê? Eles são abundantes nas infecções virais, são importantíssimos para combater todas as nossas infecções, são divididos em linfócitos B e linfócitos T. De uma maneira bem geral, aqui estou trazendo para vocês, os linfócitos B são aqueles que produzem os anticorpos e os linfócitos T são aqueles que fazem a destruição da célula. Claro que aí no meio a gente tem um monte de outros parâmetros, tem os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos T helper, os linfócitos de memória, as células natural killer. Então tem um monte de coisa aí envolvendo os linfócitos. Eu estou trazendo aqui para vocês de uma maneira bem geral para a gente ter um conhecimento desse conjunto de linfócitos. Eles estão aqui bonitinhos com essa coloração, esse núcleo arredondado e essa coloração com citoplasma azulada. O terceiro tipo de célula mais abundante que eu tenho na corrente sanguínea, monócitos. Por que são chamados de monócitos? Porque eles são mononucleares, eles só têm um núcleo, assim como os linfócitos também são chamados de células mononucleares. Eles têm um núcleo só. Eles também fazem fagocitose, eles conseguem sair da corrente sanguínea e lá quando eles saem da corrente sanguínea e entram no vaso sanguíneo, saem para fora do vaso, entram nos tecidos, eles se chamam macrófagos. Vão atrás de quem? Vão atrás das bactérias e dos vírus para fagocitar todo mundo, para comer todo mundo, para destruir todo mundo, tá? E quando eles fazem isso, eles apresentam esses báculos que vocês estão vendo aqui na foto, esses buraquinhos aqui, sinal que todos esses monócitos aqui já jantaram na noite de hoje, já comeram, já se alimentaram, já comeram as suas bactérias. E o mais interessante é que eles têm um formato de núcleo que é irregular. Percebam que nessa foto, nenhum monócito é igual ao outro aqui, tá? Às vezes ele fica nesse formato de rim e às vezes ele fica simplesmente completamente sem formato. É isso que diferencia linfócito de monócito também. Tem muita gente que fala assim, eu tenho dificuldade para diferenciar linfócito de monócito. Percebam pelo núcleo, sempre percebam pelo núcleo e pelo formato da célula, tá? Lembrando que ela é uma célula grande, ela tem em torno de 15 a 17 micrômetros de tamanho, então ela vai ser maior do que o linfócito, que é uma célula menor, pouquinha coisa maior do que um linfócito, beleza? E aí, a gente tem, seguindo nos granulócitos, as duas células mais fofinhas para mim do hemograma são os eosinófilos e os basófilos. Quem são os eosinófilos? São células granulocíticas que o grânulo é grosseiro e esse grânulo é meio alaranjado, meio rosa. Percebam que ele é bem grosseiro mesmo, assim, um grânulo bem grosseiro, e a gente tem um núcleo normalmente bilobulado, então ele fica com dois lóbulos, tá? Algumas pessoas falam assim, nossa, parece um óculos, parece mesmo um óculos, tá? É o normal de aparecer dos eosinófilos. E eles vão estar aumentados aonde? Eles aumentam em alergias, em reações alérgicas e infecções parasitárias. Então, se eu tenho um parasita lá, por exemplo, eu tenho uma infecção por Ascaris lumbricoides, com certeza eu vou ver eosinófilo aumentado na corrente sanguínea. E os basófilos são quem? São essas mesmas células granulocíticas, são outras células, mas também são células granulocíticas, que a coloração fica roxa. Os grânulos são grosseiros e ficam arroxeados. Ó. Percebam que parece, eu sempre falo que parece um brigadeiro roxo para os meus alunos. Tá? Então ele fica arroxeado, fica bem granulocítica. É difícil de ver, não é todo hemograma que aparece com facilidade. Quase você não vê o núcleo da quantidade de grânulo que tem. E também eles vão aumentar nas reações alérgicas. E dentro desses grânulos a gente encontra histamina e heparina. Tá? Então a gente acaba tendo uma liberação e acaba tendo uma reação estaminérgica. Vamos dar uma sequência. Bom, avaliamos a série vermelha do hemograma. Beleza. Avaliamos a série branca do hemograma. Beleza. Vamos fazer agora a avaliação das plaquetas. Quem são as plaquetas?
As plaquetas, elas são fragmentos de uma célula chamada megacariócito. São fragmentos que são anucleados, então não, elas não têm núcleo. Elas são pequenininhas sim. Também são formadas lá na medula óssea. Esse megacariócito, ele fica lá, ele não sai da corrente sanguínea. Só consigo ver um megacariócito se eu fizer uma punção de medula óssea, se eu fizer um mielograma, daí eu consigo ver, tá? Porque é uma célula muito grande. E essa célula fica lá e ela fica fragmentando as plaquetinhas e começa a liberar para a corrente sanguínea. Principal função de uma plaqueta: formar o coágulo. A função de vida, o objetivo de vida da plaqueta é formar o coágulo. E então aqui eu trouxe para vocês duas fotos legais, zonas muito legais. Essa daqui é a célula do megacariócito. Olha o tamanho dela. É uma célula grandona, por isso que ela fica lá dentro da medula óssea, ela não sai, tá? Célula megacariócito, ela se fragmenta toda e dá origem às plaquetas, que vocês conseguem enxergar aqui nessa foto de baixo. Aqui a gente tem o neutrófilo, aqui a gente tem outro neutrófilo, tudo isso daqui é hemácia. E as plaquetinhas estão aqui em roxinho, mais escuro, no meio das hemácias, prontas ali para sair correndo a hora que tiver um sangramento, a hora que for preciso. Sai correndo, vai formar um coágulo e vai fazer parte do nosso sistema de hemostasia. Muito bem. Temos perguntas no Facebook. Temos perguntas no Facebook, diga lá. Mara Cristina, eritroblastos são células jovens? Eritroblastos, Mara, são células jovens. Elas são as precursoras das hemácias. Então, no processo de formação do sangue lá na medula óssea, a gente tem a primeira célula que vai dar origem às hemácias, que são os eritroblastos. A primeira, lá da linhagem das hemácias, se chama eritroblasto basófilo. Depois ela vai se maturando, vai se transformar em eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático. E aí, nesse momento, sai o núcleo e se forma o reticulócito e depois as hemácias. Então, sim, o eritroblasto é uma célula precursora das hemácias, é a célula que vem antes da hemácia. Isabela Faria. Talassemia detecta como no eritrograma? Talassemia detecta também pelo eritrograma. Talassemia, ela é uma doença que a gente tem um defeito na cadeia da hemoglobina, lá naquelas cadeias polipeptídicas, tá? Então, você pode ter um defeito na cadeia alfa ou um defeito na cadeia beta. Por isso que existe a alfa-talassemia e a beta-talassemia. Eu posso ver os codócitos, que é a célula em alvo, na talassemia, é bem comum, sim. Mas o exame que vai diagnosticar a talassemia é um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Tá? São alguns laboratórios que fazem, que aí eles vão detectar essa hemoglobina que é defeituosa, que é chamada de hemoglobina C. Beleza? A Thaís, dando boa noite no YouTube, boa noite, Thaís. Pode explicar sobre a cromatina frouxa e condensada? Cromatina frouxa e condensada. A cromatina frouxa, ela é característica das células imaturas dos leucócitos imaturos. Então, quando eu tenho um blasto, por exemplo, um blasto tanto da linhagem linfóide quanto da linhagem mieloide, que vai aparecer nas leucemias, essa cromatina frouxa, ela fica mais fina, ela fica menos densa. Quando eu tenho uma célula madura, deixa eu voltar aqui um pouquinho nos leucócitos, rapidinho. Ó, por exemplo aqui, essa foto aqui dá pra gente ver bem. Essa foto de cima é de uma medula óssea, tá? Então, por isso que eu tenho aqui a parte do megacariócito. Quando eu tenho uma cromatina de uma célula que está mais adulta, por exemplo, esse neutrófilo aqui, percebam que ela está mais condensada, ela está mais juntinha. Eu não vejo espaços aqui no meio dessa cromatina. Então, essa cromatina aqui, ela está fechada, tá? Ela está juntinha, ela está madura, ela não está frouxa. A partir do momento que a célula começa a ficar mais jovem, eu tenho um espaçamento dessa cromatina. E esse espaçamento dessa cromatina nos mostra o quê? Mostra alguns espaços aqui no meio. Então, percebam essa célula aqui, que é uma célula bem imatura, tá? Eu acredito que ela deva ser aqui talvez um promielócito aqui, tá? Uma célula bem frouxa, bem imadura, ou um blasto mesmo, acho que aqui é um blasto mesmo, tá? Eu tenho espaçamentos, eu tenho espaços, ó, aqui eu tenho eritroblastos, essas células aqui são eritroblastos.
Esse daqui é um eritroblasto que é antes desse daqui. Então, aqui eu tenho um eritroblasto policromatófilo e aqui um ortocromático. Essa cromatina aqui, ela fica frouxa, ela fica solta, ela não fica densa, ela não fica condensada. E aí, isso é característico de células imaturas, de células jovens. Essa foto aqui é um linfócito normal, um linfócito bonitinho. Percebam que essa cromatina do linfócito aqui tá densa. Ela tá bem juntinha, ela tá bem em conjunto, tá bem firme. Eu não vejo muito espaço, eu não vejo espaços em brancos aqui. Então, isso caracteriza uma célula madura, uma célula adulta, tá? Aqui no caso dessa foto aqui, eu tenho as cromatinas todas frouxas aqui, bem característica dessas células imaturas, tá? Espero ter solucionado aí a sua dúvida, ter respondido. Bom, já vimos toda a parte do hemograma. Tudo que a gente fez de hemograma tá lá no tubinho de DTA, avaliação da série vermelha, da série branca das plaquetas. Agora a gente vai entrar na parte de coagulação. Qual é o tubo que a gente faz a coagulação do sangue? O que é a coagulação? Coagulação é um processo chamado de hemostasia. Esse processo de hemostasia é um monte de fenômeno, um monte de complexo, um monte de coisa biológica que vai acontecer. É complexo? É complexo. Vamos tentar, na aula de hoje, deixar um pouquinho mais fácil para a gente entender essa coagulação de uma maneira mais tranquila, tá? Qual é a finalidade? Obrigada, Flávia. Qual é a finalidade dessa coagulação? Qual é a finalidade da hemostasia de todos esses processos? Estancar um sangramento, parar o sangramento e formar aquele coágulo. E a coagulação sempre vai iniciar a partir da lesão de um vaso sanguíneo. Nem sempre essa lesão do vaso sanguíneo vai ser externa, nem sempre vai acontecer quando eu me cortar com uma faca, com uma tesoura, alguma coisa assim. Vai acontecer também internamente. Tanto que eu posso ter os acidentes vasculares cerebrais que acontecem dentro lá do vaso sanguíneo, lá no cérebro. Posso ter rompimento de vaso, posso ter rompimento de vasos capilares. Então, nem sempre vai acontecer de uma maneira externa. Pode acontecer também de uma maneira interna também. Ah, Thaís acertou. Citrato, tubinho de citrato, tubinho azul, que também tem uma quantidade certa de anticoagulante ali dentro e tem uma quantidade certa de volume de sangue que a gente precisa colocar ali. Então, sempre respeitem esse volume, cuidado com esse volume. Por quê? Porque acima desse volume eu posso ter problema, sim, e abaixo também, tá? É diferente do hemograma. Se o hemograma é 4 ml de sangue, você colocar 3 ml de sangue dentro do tubo do hemograma, ok, a gente vai fazer o hemograma bem certinho. O tubo de citrato, não. Ele precisa estar no volume correto de sangue dentro dele e muito bem homogeneizado. Então, muito cuidado com o volume de sangue do citrato, tá? E eu tenho esse processo todo de coagulação dividido em 3 fases. A hemostasia primária, a hemostasia secundária e a hemostasia terciária. Finalidade de todos esses processos de hemostasia, coagulação do sangue. A hemostasia primária, ela vai acontecer no momento que eu tiver a lesão do sangue. Quando eu tenho a lesão do vaso sanguíneo, eu inicio a hemostasia primária. Primeira coisa que acontece na hemostasia primária, vasoconstrição. Eu tenho uma diminuição do lúmen do vaso, tenho uma diminuição do vaso sanguíneo, do espaço do vaso sanguíneo. Para quê? Para já tentar ali impedir que essas hemácias saiam, para já tentar impedir o extravasamento desse sangue, tá? Nesse processo de vasoconstrição, eu já tenho ativação das plaquetas, eu já tenho ativação dos fatores de coagulação e principalmente das fibras de colágeno. Onde que estão essas fibras de colágeno? Elas estão na parede do vaso sanguíneo, estão dentro dos tecidos. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles são formados por tecidos elásticos, com fibras de colágeno. Quando eu tenho rompimento desse vaso, eu tenho exposição desse tecido e aí expõe as fibras de colágeno. E é essa exposição das fibras de colágeno que vão juntar essas plaquetas que estão ativadas por esse processo de vasoconstrição e vai ter 2 processos, o processo de adesão e o processo de agregação. O processo de adesão, as plaquetas vão se prender às fibras de colágeno. O processo de agregação, as plaquetas, depois que elas já pegaram as suas fibras de colágeno para si, elas vão se aderir umas às outras. Então, processo de adesão, processo de agregação. Esse processo de agregação, plaqueta,
com fibra, plaqueta, com fibra, plaqueta, com fibra, vai formar o primeiro tampão, que é chamado de tampão hemostático. Então, aqui nessa foto aqui, vocês conseguem ver a parede vascular rompeu, expôs todas as fibras de colágeno, expôs esse sangue, tá saindo sangue. Primeira reação do organismo, fazer a vasoconstrição por si só e já ativar os fatores de coagulação e já ativar as plaquetas. E vai ativar com quem? Com o cálcio. E é por isso que a gente usa tanto o EDTA quanto o citrato de sódio para quelar o cálcio, tá? No caso aqui, começa a vazar tudo, começa a sair sangue, vai sair eritrócito, vai sair plaqueta e tal, rompeu a parede vascular. Você tem todas essas plaquetas junto com as fibras de colágeno formando um tampão hemostático e aí vai formar esse coágulo e vai fechar o vaso sanguíneo e vai impedir que esse sangue continue saindo. Bom, esse tampão hemostático primeiro, ele é instável, então eu preciso achar uma forma de estabilizar esse tampão. Como que eu estabilizo esse tampão? Pelo processo da cascata de coagulação, lá é o final da cascata de coagulação. A cascata de coagulação é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Eu não vou entrar especificamente nos fatores, o que fator ativa o que, não. Vou tentar só explicar, exemplificar a finalidade dessa cascata de coagulação, tá? Ela tem 3 vias, a via extrínseca, a via intrínseca e a via comum. Independente de qual caminho que a cascata de coagulação comece, a finalidade dela vai ser sempre formar esse tampão e transformar protrombina em trombina, que vai atuar sobre o fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai fazer a rede da fibrina e vai estabilizar pelo fator 13. Então, essa é a finalidade da cascata de coagulação. Fazer essa ativação de protrombina em trombina para que ela atue sobre o fibrinogênio, para que eu tenha a formação da fibrina, para que forme essa rede e eu tenha a estabilização desse coágulo em conjunto com o fator 13, tá? Isso vai formar um coágulo sólido, tá? Vai formar aquele coágulo que a gente conhece lá do tubinho também, vai formar um coágulo sólido. A via intrínseca, ela começa quando? Ela começa quando eu tenho essa vasoconstrição, quando eu tenho a diminuição do lumen do vaso sanguíneo. Eu tenho a estase sanguínea, aí eu inicio a via intrínseca, ela se inicia por dentro do vaso. A via extrínseca, ela está diretamente ligada com a lesão vascular, então ela é chamada de via extrínseca porque ela acontece fora do vaso vascular, fora do vaso sanguíneo. Tá? Ela acontece quando eu tenho uma lesão vascular. A partir do momento que eu tenho uma lesão vascular, eu inicio a via extrínseca. E a via comum, independente de via intrínseca e via extrínseca, elas vão se juntar em duas e elas vão formar a via comum. E essa via comum é que vai fazer com a finalidade de estabilizar o coágulo. Bom, tá aqui toda essa bagunça de uma maneira um pouquinho mais organizada dos fatores de coagulação que estão lá na nossa corrente sanguínea normalmente, tá? Quando a gente coleta o tubo com citrato de sódio para fazer o exame da coagulação, a gente para essa cascata de coagulação. Só que a gente preserva todos esses fatores. E como a gente tirou o cálcio do exame, na hora que a gente for fazer o exame, a gente vai voltar o cálcio. E a volta desse cálcio vai iniciar essa cascata de coagulação, tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca, dependendo do exame. No caso do KPTT, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. No caso do KPTT, a gente vai fazer a avaliação da via intrínseca. No caso do TAP, a gente vai fazer a avaliação da via extrínseca. Bom, a via intrínseca tem todas essas ativações de fatores que a gente não vai falar hoje. A via extrínseca tem todas essas atividades e tal. As duas se juntam pela via comum. Essa via comum, qual é a finalidade dela? Isso eu vou falar para vocês. A finalidade da via comum é transformar protrombina em trombina. A trombina vai atuar sobre o fibrinogênio e esse fibrinogênio vai atuar formando a fibrina, que vai dar origem ao tampão plaquetário. Essa é a finalidade da cascata de coagulação. Tá? Você não precisa saber todos os fatores, quem ativa quem, não precisa saber. O ideal é simplesmente que você saiba que a finalidade dessa cascata de coagulação é formar esse tampão plaquetário. É ativar a protrombina em trombina, que vai ativar o fibrinogênio e que vai formar fibrina
para fazer a estabilização junto com o fator 13 desse tampão plaquetário e estancar o sangue e parar o sangramento. Beleza? Bom, a hemostasia terciária é o final de tudo isso. Vai acontecer a quebra desse coágulo. Por quê? Porque esse coágulo está ali como estabilização, como estancamento do sangue. Parou de sangrar, o tecido conseguiu se cicatrizar por cima ali do coágulo, embaixo do coágulo, onde ele estiver. Esse coágulo tem que sair dessa corrente sanguínea, tem que voltar para a circulação. Como que ele faz? Isso acontece pelo sistema fibrinolítico, acontece a fibrinólise, quebra da fibrina. Quem que faz essa degradação da fibrina? É uma enzima chamada plasminogênio, que vai se transformar em plasmina e essa plasmina vai degradar a fibrina. Quando eu tenho a degradação dessa fibrina, eu tenho o quê? Eu tenho os PDFs, a geração dos PDFs, que são os produtos de degradação da fibrina. Quem é um dos mais importantes produtos de degradação da fibrina que hoje em dia todo mundo fala e todo mundo coleta nos exames, nos laboratórios por causa da pandemia do Covid-19? Dímero D. O dímero D é um produto de degradação da fibrina. Quanto mais dímero D eu tiver no paciente que está internado no hospital com Covid-19, pior é o prognóstico desse paciente. Por quê? O coronavírus ele faz uma coagulação aumentada, ele coloca o paciente num estado de hipercoagulabilidade. Então, toda essa cascata de coagulação aqui acontece o tempo inteiro. Ele faz lesão, ele faz microlesões nos vasculares, ele faz microlesões nas paredes dos alvéolos e isso ativa a cascata de coagulação de uma maneira desenfreada. E essa ativação da cascata de coagulação dessa maneira desenfreada vai gerar um excesso de fibrina. E esse excesso de fibrina vai aumentar o plasminogênio, vai aumentar a plasmina para degradar essa fibrina. Quanto mais degradação da fibrina eu tiver, mais produto de degradação eu tenho. Então, maior é o meu número de dímero D. Pior é para o paciente quanto mais alto tiver o dímero D. Tá? Então, ele está sendo há um ano utilizado como marcador de prognóstico de Covid-19 para ver se esse coronavírus, se o paciente está melhorando ou se não está melhorando. Quanto maior, pior o prognóstico para o paciente, porque é sinal que ele está entrando num estado de hipercoagulabilidade. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda sobre dímero D, pode mandar, pode me perguntar. Beleza, Carol? Degradou a fibrina, plasmina, degradou a fibrina, gerou os PDFs, beleza? Quem que vem fazendo toda essa limpezinha? Macrófagos e eosinófilos. Eles vão fazer essa limpeza, eles que vão limpar tudo, tirar tudo do caminho para que essa circulação volte, se restabeleça e volte ao normal. E esse vaso sanguíneo que foi rompido já está normal, já está cicatrizado, já está tudo bem. Tá? Então, esse é o final do processo de coagulação do nosso corpo. Beleza? Bom, quem são os exames que vão fazer a avaliação da coagulação? Primeiro e mais conhecido, o TAP, tempo de ativação da protrombina. Então, ele é o tempo que demora para a trombina ser ativada em protrombina. Como que ele é feito? A gente adiciona ao plasma descalcificado. Então, você coletou lá no citrato, o citrato de sódio fez o quê? Tirou o cálcio, bloqueou a cascata de coagulação. Então, aquele plasma está sem cálcio. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar fator tecidual. O que é o fator tecidual? Vamos voltar lá na cascata de coagulação. Fator tecidual é a tromboplastina, tá? Que é o fator 2. Vem conhecido como fator 2, é o fator tecidual, o fator da tromboplastina. Então, eu vou adicionar aquele plasma sem cálcio à tromboplastina, que normalmente é uma tromboplastina cálcica, ela também tem dentro da molécula ali o cálcio, e aí eu vou reiniciar essa cascata de coagulação através da via extrínseca. Então, através da via extrínseca eu vou ver quanto tempo demora essa ativação aqui, para ver quanto tempo eu levo para a protrombina virar trombina, quanto tempo leva para ativar isso daqui e formar o colágeno, a fibra de colágeno, formar a fibrina. É assim que é feito o teste do TAP, do tempo de ativação da protrombina. Vai avaliar a via extrínseca, vai avaliar a via comum. Então, qualquer distúrbio que eu tiver dos fatores que são relacionados à via extrínseca e à via comum, eu tenho alteração no TAP, tenho alteração nesse exame.
ele vai estar alterado nos pacientes que tomam anticoagulantes orais, como Marevan, Marcomar, Varfarina, tá? Então, ele é utilizado para fazer a avaliação desses anticoagulantes, se o paciente precisa tomar esse anticoagulante ou não, através do RNI, que tem toda aquela conta, que a gente já conversou sobre ela numa aula de coagulação, tá? Doenças hepáticas também alteram o TAP, porque também fazem alteração na quantidade de fatores de coagulação. E a deficiência da vitamina K, por quê? Porque os fatores de coagulação são dependentes da vitamina K na via extrínseca e na via comum. Então, se eu tenho deficiência de vitamina K, eu tenho deficiência de fatores de coagulação, tenho TAP aumentado. O KPTT ou TTPA, mais comum a gente falar KPTT mesmo, vai lá, coleta o KPTT. O que é o KPTT? O que é essa sigla? Tempo de tromboplastina parcial ativada. Por que o K? Porque antigamente se utilizava um reagente, que não é cefalina, que chamava kaolin. Então ficou o K ali na sigla e ficou normal, todo mundo fala KPTT. Como que a gente faz o KPTT? A gente vai adicionar cálcio para reiniciar essa cascata de coagulação através da via intrínseca. E nesse reagente, a gente vai utilizar o quê? Além do cálcio, a gente vai utilizar a cefalina, que vai entrar como se fosse aqui os fatores da via intrínseca, tá? Como se fossem esses fatores da via intrínseca, ele que vai reiniciar essa cascata de coagulação através da via intrínseca com a adição de cálcio. Por isso que a gente pega o plasma lá, deixa incubando junto com a cefalina, depois a gente vem com o cloreto de cálcio e pinga em cima e avalia o tempo que demora para fazer a ativação da tromboplastina, o tempo parcial de ativação da tromboplastina. Vai avaliar quem? Via intrínseca e via comum. E vai estar alterado aonde? Na hemofilia A e na hemofilia B. A hemofilia A é a deficiência do fator 8 e a hemofilia B é a deficiência do fator 9. Ambos são fatores relacionados à via intrínseca da coagulação. Também vai ser alterado por medicamentos como a heparina, tá? Principalmente as heparinas de alto peso molecular. Então, paciente que fica internado em UTI, que precisa fazer cirurgias cardíacas, que precisa fazer cirurgias de grande porte, que não pode correr o risco de formar nenhum trombo, nenhum coágulo, nem nada, vai fazer uso de heparina em bomba. Então, você vê nas UTIs aquela bombinha do lado do equipamento injetando constantemente heparina de alto peso molecular na corrente sanguínea do paciente para evitar de qualquer forma que se forme coágulo. E aí a gente vai ter um KPTT bem alterado. Deficiência de vitamina K também vai alterar a KPTT? Sim, também vai alterar a KPTT, porque os fatores de coagulação são dependentes da vitamina K. Beleza? Reticulócitos. Reticulócitos são quem? São as hemácias jovens e maturas que não têm núcleo mais. Então, elas ficam entre o eritroblasto e a hemácia. E é no momento que eu tenho a extrusão desse núcleo, no momento que esse núcleo sai de dentro da hemácia, ele deixa um restinho de RNA. Esse restinho de RNA, ele é corado pelo corante azul de crisil brilhante, que também é chamado de supravital. Por que ele é chamado de supravital? Porque as células são coradas em vivo. Eu misturo o sangue com o corante e faço a coloração para depois fazer a lâmina. Ao contrário do hemograma, que eu faço a lâmina e depois eu vou fazer a coloração do sangue. Tá? Quando que eu peço? Quando que o médico pede? O médico faz a solicitação quando ele quer saber a resposta da medula óssea em relação à produção das hemácias. Então, se eu tenho algum problema, uma anemia hemolítica, um sangramento aumentado, qualquer problema, qualquer sangramento que é aumentado no meu organismo, eu preciso que a minha medula óssea entre em contato ali, entre em produção aumentada também. Então, ela vai liberar mais hemácias jovens. Quando eu tenho mais hemácias jovens, eu tenho aumento de reticulócitos. Então, eu avalio como que está a função da medula óssea em relação à produção das hemácias. E aí eu consigo avaliar a gravidade das anemias dos pacientes, tá? Essa foto não ficou muito boa, mas essa é a foto real, oficial, tá? Que tirei do microscópio, de um reticulócito pós-coloração. Então, o azul do crisil brilhante, ele deixa as hemácias meio verdinhas, assim, e aí cora em roxo, azulzinho, assim, um roxinho meio azulzinho, meio forte aqui, o reticulócito no meio das hemácias, beleza? Bom,
Existem algumas técnicas, tá? Hoje em dia já existe uma coloração, já existe uma contagem automatizada, existem equipamentos que fazem essa contagem. Não são todos os laboratórios que têm um equipamento automatizado, até porque você precisa ter uma demanda muito grande, porque o corante para esses equipamentos que faz a contagem de reticulócitos é muito caro. Então não é a realidade de todos os laboratórios. O mais comum mesmo é até hoje a gente encontrar o reticulócito feito manualmente. E aí existem duas técnicas. De qualquer forma, você tem que passar sempre o sangue no equipamento antes de fazer a contagem, para você fazer a avaliação do hematócrito do paciente. Por quê? Porque o hematócrito do paciente ele entra ou no cálculo da contagem de reticulócitos ou na hora da gente fazer a técnica. Tá? Então, existem duas técnicas. Uma vai utilizar a quantidade de corante de acordo com o hematócrito do paciente e a outra vai utilizar partes iguais, e aí esse hematócrito vai entrar no final para a gente fazer a contagem corrigida dos reticulócitos. Então, se eu tenho um hematócrito do paciente até 30%, eu vou usar 12 gotas de sangue para 3 gotas de corante. Se eu tenho um hematócrito entre 30 e 45, 9 gotas de sangue, 3 gotas de corante. O hematócrito superior a 45, 6 gotas de sangue com 3 gotas de corante. Então, eu passo lá no equipamento primeiro, vejo quanto que deu o hematócrito. Ah, o hematócrito deu 38. 38 está entre 30 e 45. Vou pegar um tubinho de hemólise, vou pegar uma pipeta Pasteur, vou colocar 9 gotas de sangue, 3 gotas de corante. Ah, eu não faço essa técnica, eu utilizo o hematócrito depois, não tem problema. Passa lá o sangue no equipamento, pega partes iguais de sangue e de corante. 100 microlitros de sangue com 100 microlitros de corante, ou 2 gotas de cada. Uma gota é 50 microlitros, então vou colocar 2 gotinhas de sangue, 2 gotinhas de corante. Ah, Carol, eu trabalho num lugar que tem maternidade, e aí vem sangue de recém-nascido e vem muito pouquinho, às vezes vem 1 ml só, às vezes vem até menos que 1 ml, e só dá para passar no equipamento, e o resto de sangue que tem ali, eu não sei se eu consigo fazer 12 gotas ou 9 gotas. O que eu faço? Usa a mesma quantidade. Por exemplo, se você conseguir pegar com uma pipeta Pasteur uma gotinha, você vai colocar uma gotinha de corante também, tá? Alguns lugares eu já vi, inclusive, em alguns casos, ter tão pouco sangue que a gente pinga o corante dentro do tubinho, dá uma homogeneizada e coloca no banho-maria e tenta ver o que vai conseguir sair dali, porque às vezes vem bem pouquinho sangue mesmo, principalmente maternidades e principalmente UTI neonatal, que o volume de sangue dos bebês é muito pouquinho. Um bebê tem 800 gramas, mais ou menos, então você não consegue fazer uma coleta de sangue de bastante, você não consegue 5 ml de sangue de um bebê, você vai conseguir ali com muito custo, vai conseguir 2 no máximo, e ainda vai ter que dividir com bioquímica e tal. Então você tenta fazer com o máximo que der, coloca uma gotinha, contanto que sejam partes iguais, o ideal é que sejam partes iguais, uma gotinha de sangue, uma gotinha de corante dentro de um tubinho, homogeniza, vai para o banho-maria, 37 graus Celsius por 20 minutos, de 15 a 20 minutos, tá? E aí, daí que você tira e faz uma extensão igualzinha do hemograma, leva para o microscópio para ler em aumento de 100 vezes com óleo de imersão. Quanto que eu vou contar, como que eu faço essa contagem de reticulócitos? Eu vou contar em 1000 hemácias quantos reticulócitos eu estou vendo. E aí eu vou fazer o cálculo da contagem absoluta, vou fazer o cálculo da contagem relativa e depois a contagem absoluta, e se tiver necessidade, vou fazer a correção dessa contagem de reticulócitos de acordo com o hematócrito do meu paciente. Beleza? Ufa! O outro exame que a gente faz na hematologia é o VHS, velocidade de hemossedimentação, que também dá para fazer aonde? Dá para fazer no tubo de DTA? Dá para fazer no tubo de DTA. Dá para fazer no tubinho específico? Dá. A gente viu 2 semanas atrás que tem várias formas da gente fazer o VHS, tá? Então, a gente pode fazer tanto no tubinho de coleta, que vem a vácuo lá com o citrato, que é a técnica normal, tem o suporte. E a gente pode fazer até automatizado. Hoje em dia existem muitos equipamentos que fazem automatizado o VHS pra gente. VHS também é chamado de velocidade de sedimentação globular, VSG, ou simplesmente velocidade de sedimentação, VS. Então, muitas pessoas me perguntam, mas não é VHS, é VSG. Mesma coisa, velocidade de sedimentação globular.
velocidade de hemossedimentação, tá? Ah, mas o que é o VHS? É verdade que ele não serve para nada? Não, ele serve para muita coisa. Ele é muito bom. Por quê? Porque ele vai determinar a taxa em qual as hemácias vão precipitar dentro da pipeta, dentro do tubinho, em um período de 1 hora. E qual é o fundamento dele? Ele é relacionado à inflamação. Então, a gente vai ver na próxima figura. Deixa eu voltar aqui. Vai ver que as proteínas plasmáticas de inflamação, elas têm uma carga eletropositiva. E as hemácias, elas têm uma carga ao seu redor eletronegativa. Então, quando eu tenho um aumento das proteínas plasmáticas de inflamação, eu tenho uma agregação dessas hemácias. Então, eu tenho um aumento na velocidade de hemossedimentação. Essa técnica é uma técnica muito antiga, foi desenvolvida lá em 1890 e desde então vem sido atualizada, vem sendo mudada, modificada para que facilite a nossa vida e continua sendo, sim, um dos exames mais solicitados no laboratório porque é muito barato você fazer. Você precisa de uma pipeta de vidro, um suporte e colocar lá o sangue nesse suporte e deixar por 1 hora. Você não precisa de reagente, você não precisa ter necessariamente uma automação. Existe automação? Existe. Mas também não é a realidade de todos os laboratórios utilizar uma automação para VHS, é muito caro. Para você utilizar a pipeta é muito mais barato, então acaba sendo sim um dos exames mais solicitados do laboratório também. Geralmente está associado com a PCR, então é muito comum a gente ver o médico pedir hemograma, VHS, PCR. PCR, proteína C reativa, que é uma proteína de inflamação. E a gente não pode excluir, o VHS deu normal, a gente não pode excluir uma doença. Por quê? Porque VHS não é um exame de diagnóstico. Ele não diz nada em relação a diagnóstico. Ele diz em relação a acompanhamento de processos inflamatórios e infecciosos, além de um acompanhamento também das doenças hematológicas. Por exemplo, o mieloma múltiplo sempre vai ter, já é uma caracterizada por um aumento da quantidade de proteína plasmática exagerada, então vai ter muita proteína plasmática, vai ter uma VHS muito grande, tá? Sempre vai ter aumentado, assim, já vi VHS de mieloma múltiplo 160 milímetros numa hora. É uma coisa, assim, muito expressiva e bem interessante a gente ver. Então, é importante, sim, em relação ao acompanhamento das doenças, dos processos inflamatórios. Bom, vou rodar um videozinho aqui para vocês. Aqui eu tenho o suporte normal, tá? Eu deixo lá em repouso durante 1 hora, venho aqui e leio quantos milímetros que essa coluna de sangue baixou aqui no plasma. Essa pipeta vai de 0 a 200 milímetros e eu faço a leitura dela. E aqui um videozinho erguendo um VHS utilizando o pipetador. Não pipetem nada com a boca dentro do laboratório, por favor. A gente sobe o sangue até a marca 0. Coloca a pipeta no suporte. Rosqueia a lâmina e vai deixar em repouso durante 1 hora. Marca lá no timer 1 hora, deixa em repouso. E assim que é feito. Simples, barato. Claro que ninguém quer fazer um VHS às 6 da tarde, às 6h30 da tarde, quando sai do trabalho às 7 da noite. Claro que ninguém que está fazendo plantão quer fazer um VHS às 5 horas da manhã. Ok, tudo bem. Mas saibam que ele é muito importante sim. Beleza? O princípio do teste é o quê? O princípio do teste é que as hemácias possuem as cargas eletronegativas nas suas membranas e isso vai causar uma repelência entre elas. E aí, quando eu tenho proteínas de fase aguda, eu tenho cargas eletropositivas aumentadas. Essas cargas se neutralizam, favorecem a sedimentação e aumenta o VHS, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre tipagem sanguínea. Lembrando que se ficou alguma dúvida, manda para mim aqui nos comentários, tá? Manda lá, não entendi alguma coisa, pode me perguntar. Tá? A gente está vendo todos os exames que são feitos no hemograma e tudo isso faz parte de um curso que eu vou falar sobre ele lá no final da aula. Fica aí, não sai daí. Bom,
Tipagem sanguínea é a avaliação do sistema ABO. Quem que é o sistema ABO? O sistema ABO é baseado na presença ou na ausência dos antígenos A e B. Então, quem tem antígeno A na sua hemácia é sangue do tipo A, quem tem antígeno B e assim consequentemente. Se eu tenho ausência, eu não tenho nenhum tipo de sangue. Então, eu tenho tipo de sangue O. E a presença de cada antígeno na hemácia vai gerar um anticorpo contra aquele outro antígeno. A gente já vai ver isso nas fotos que vão aparecer aqui daqui a pouquinho. A tipagem direta, ela vai determinar qual é o antígeno que está presente na hemácia. A tipagem reversa vai avaliar qual é o anticorpo que está presente no plasma. Então, uma hemácia que tem antígeno anti-A, ela vai gerar um anticorpo anti-B no plasma. Uma hemácia que tem um antígeno B vai gerar o anticorpo anti-A. Então, é sempre ao contrário. Uma hemácia que tem o anticorpo anti-A e anti-B, sangue AB, não vai ter anticorpo, tá? Então, ela tem o antígeno A e o antígeno B, ela não vai ter anticorpo no seu plasma. E a hemácia que não tem nenhum antígeno, que é do tipo O, vai ter anticorpo anti-A e anti-B. Então, a determinação do sangue, ela é feita dessa forma. Esse é o princípio. A tipagem direta vai determinar qual é o antígeno que tem na hemácia. Se eu tenho o antígeno A, o sangue é do tipo A. Se eu tenho o antígeno B, o sangue é do tipo B. Se eu tenho os dois antígenos, AB. Se eu não tenho nenhum antígeno, o sangue é do tipo O. A tipagem reversa vai avaliar qual é o anticorpo que tem. Então, se eu encontrar anticorpo anti-B, o sangue é do tipo A. Se eu encontrar anticorpo anti-A, o sangue é do tipo B. Não encontrei nenhum anticorpo, o sangue é do tipo AB. Encontrei os dois anticorpos, o sangue é do tipo O. Beleza? Como que é feito? A gente tem a determinação por tubo, por gel e por lâmina. Por lâmina, caiu já em desuso, é muito difícil a gente ver. Às vezes acontece, por exemplo, no ensino médio, não tem ali a possibilidade de ter uma centrífuga e um tubo acaba fazendo na lâmina, ok, normal. Mas ela não é tão sensível quanto é no tubo e como é no gel, na coluna de gel, que é muito mais sensível. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar esse sangue que eu preciso determinar, vou fazer uma suspensão com essas hemácias, utilizando soro fisiológico, vou pingar dentro dos tubinhos que ficam marcados lá, tubinho A, B e AB, vou pingar uma gotinha de sangue, uma gotinha dessa suspensão, junto com o reagente comercial. Esse reagente comercial que eu tenho, ele já tem o anticorpo. Então, por exemplo, o anti-A é o anticorpo anti-A. Se eu tiver um sangue que for A, do tipo A, e a hora que eu misturar com esse soro comercial anti-A, vai fazer uma aglutinação. Mesma coisa serve para o anti-B, tem o soro do tipo AB, e aí tem as reversas. Para reversa, eu tenho hemácias conhecidas com antígeno A e eu tenho hemácias conhecidas com antígeno B. E isso eu vou reagir com quem? Se eu estou procurando na tipagem direta a hemácia, na tipagem reversa eu vou usar o plasma. E esse plasma, então, a gente coloca ele para reagir junto com as hemácias que a gente já conhece, a gente já sabe. Coloquei lá nos tubinhos, identifiquei AB, reversa B, centrifugo 15 segundos a 3.000 RPM ou 1 minuto a 1.000 RPM, tiro da centrífuga. Quais são os resultados que eu posso ter? Se o sangue for do tipo A, o tubo A vai estar aglutinado. Por quê? Porque essa pessoa tem antígeno A na sua hemácia, eu reagi com o anticorpo anti-A. Se ela tem o antígeno A, ela não tem o antígeno B, então no B eu não vou ter aglutinação, mas eu vou ter no AB, porque o soro AB, anti-AB, tem os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Na reversa, na análise reversa, o plasma, eu estou procurando o anticorpo. Eu não tenho, se o meu sangue é A, eu vou ter anticorpo anti-B. Então, eu não tenho nenhuma aglutinação na reversa A, mas eu tenho aglutinação na reversa B. Então, esse daqui seria um sangue do tipo A. O sangue do tipo B seria o contrário. Na tipagem A, eu não tenho aglutinação, tenho aglutinação na tipagem B, no tubo B, no tubo AB também, porque eu tenho os dois antígenos. Na reversa, eu estou pesquisando o anticorpo. Quem é B tem anticorpo anti-A. Então, a reversa A vai aglutinar, a reversa B não vai aglutinar, sangue do tipo B.
No caso de uma hemácia AB, que tem os dois antígenos, tem o antígeno A e tem o antígeno B, todo mundo vai reagir. Tipagem A reagiu, aglutinou, formou o botãozinho. Tipagem B reagiu, aglutinou, formou o botãozinho. Anti-B reagiu, aglutinou, formou o botãozinho. Tipagem AB. Quem é AB não tem anticorpo, então eu não tenho reação nenhuma nas reversas. No caso do sangue do tipo O, o sangue do tipo O ele não tem antígeno nenhum. Então eu não tenho nenhuma reação no tubo A, não tenho nenhuma reação no tubo B, não tenho nenhuma reação no tubo AB, mas quem é O tem anticorpo anti-A e anti-B. Então na reversa eu vou ter reversa A e reversa B positivos. E é assim que é feito a tipagem em tubo, beleza? Vocês fazem em tubo, no laboratório, onde vocês trabalham, como que funciona? Conta aqui para mim nos comentários, tá? Outra maneira de você fazer a tipagem é em gel. Então, já é mais automatizado, já é semi-automatizado você fazer em gel. Então, você tem essa cassetezinha aqui, que é separado nos tubinhos. Então, esse tubinho aqui, percebam que a cor do reagente é a mesma. Esse tubinho aqui faz a reação do A, esse aqui faz a reação do B. Não tem AB aqui, mas tem D, que fala sobre o sistema RH, que a gente vai ver no próximo slide. Sempre tem um controle, esse controle tem que dar negativo, e esse cassete já tem aqui junto a tipagem reversa. Então, nessa parte aqui, que eu tenho A1 e B, eu coloco as hemácias A, coloco as hemácias B, que eu já conheço, e misturo com o plasma do paciente. Aqui eu coloco sangue no A, no B, no D e no controle. Esse controle sempre tem que dar negativo. Leva para uma centrífuga específica para esse tipo de cassete, para essa marca aqui, e vou fazer a leitura. Quando dá positivo, dá assim, ó, fica em cima da coluna de gel. No caso aqui, eu tenho abaixo lá, então eu não tenho positivo no A, não tenho positivo no B, sangue do tipo O. O D também não é positivo, então o sangue é do tipo O negativo. O controle deu negativo, beleza, essa tipagem passou. E aí, na reversa, para confirmar, eu tenho positivação na tipagem anti-A e na tipagem anti-B. Então, se eu tenho os dois anticorpos, eu confirmo que essa tipagem é O negativa no caso dessa daqui. E assim que é feita a tipagem sanguínea dentro do laboratório. Beleza? O sistema RH ele vai determinar se o sangue é positivo, se o sangue é negativo. O que significa positivo ou negativo? Presença ou ausência do antígeno D. Esse antígeno D ele pode estar presente ou inteiro ou quebrado, entre aspas. Esse quebrado, mais ou menos, ele se chama D fraco. Em alguns lugares é chamado de DU. Tá? DU ou D fraco é o antígeno D que está quebrado. Ele não está bem expresso nessa membrana da hemácia, tá? Então, quando eu tenho uma hemácia que tem o antígeno D, eu digo que ela é do sangue RH positivo. Se eu tenho uma hemácia que não tem antígeno D, não tem antígeno ali na membrana, a hemácia é RH negativa. E se essa hemácia tiver o D fraco, tiver esse D quebrado, esse antígeno meio quebrado, ela é positiva também, porque ela tem o RH. Então, se vocês estiverem dentro do laboratório na hora de fazer uma tipagem sanguínea, por exemplo, essa daqui, opa, volta lá, é uma hemácia D negativo, então é uma hemácia O negativo, eu preciso confirmar se ela é verdadeiramente negativa. Então é feito um teste, você deixa lá em banho-maria, você utiliza um anticorpo, um anti-D maior lá para favorecer essa aglutinação. Se for positivo, vai ser o teste do D fraco positivo. O D fraco positivo é RH positivo, tem que liberar como RH positivo. Beleza? A partir disso, a gente tem também os CUMBs, os testes de CUMBs. CUMBs direto, CUMBs indireto. CUMBs direto, ele vai pesquisar o quê? Vai pesquisar anticorpo irregular que já está ligado na hemácia. Então, a gente chama de anticorpo in vivo. O anticorpo, ou CUMBs indireto, ele vai pesquisar anticorpos irregulares que estão no soro do paciente, ou no plasma do paciente. Então, a gente chama de anticorpos irregulares in vitro, porque eu estou pesquisando o anticorpo no soro, tá?
Isso é muito comum a gente ver em hospitais que trabalham, em laboratórios que trabalham com maternidades. Por quê? Porque essa mudança dos anticorpos acontece bastante com incompatibilidade RH entre mãe e filho, lá na doença como a eritroblastose fetal, que você tem contato do sangue, você tem a mãe RH negativa, né? Ela não tem antígeno D e ela gerou um filho que é RH positivo, e aí no contato do sangue do filho com o sangue dela, ela começa a gerar anticorpo contra as hemácias do próprio filho. E aí eu tenho uma anemia hemolítica nessa criança, eu tenho um anticorpo irregular. Então, quando essa criança nasce, geralmente ela vai nascer prematura, com muitos problemas, eu tenho um aumento de eritroblastos no hemograma, por isso que se chama eritroblastose fetal, por causa do feto, do neném. Hoje em dia esse nome já também está caindo em desuso, acaba se tornando a doença hemolítica do recém-nascido, tá? Que causa uma hemólise intensa nessa criança, muito grande. Essa hemólise vai causar icterícia, vai causar problemas do cérebro dessa criança, paralisia, doenças hepáticas, acaba causando um monte de coisa, e essa criança precisa passar por uma transfusão exossanguínea. Você que está dentro do laboratório vai receber o quê? Vai receber 2 amostras. Uma amostra com o sangue total dessa criança e uma amostra da mãe com o sangue total. O que você vai fazer? Da criança, você vai pesquisar se a hemácia já está opsonizada, já está sensibilizada pelo anticorpo que veio da mãe. Então, se eu estou pesquisando anticorpo que está ligado na hemácia, eu vou fazer quem? Vou fazer na criança o cumbis direto. Da mãe, eu preciso saber se ela tem o quê? Se ela tem anticorpo contra a hemácia da criança. Então, se ela tem o anticorpo, se eu for fazer a pesquisa do anticorpo no soro dela ou no plasma dela, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o teste do cumbis indireto, pesquisar os anticorpos no soro dessa mãe, para ver se ela não tá, ver se ela criou, para ver a quantidade de anticorpo que tem ali contra as hemácias do próprio filho. As doenças autoimunes também podem causar pesquisa de anticorpo, também podem causar a geração de anticorpos irregulares. Então eu pesquiso, por exemplo, a anemia hemolítica autoimune, o lúpus, eritematoso sistêmico, tudo isso, todas essas doenças autoimunes podem fazer cumbis direto positivo. Por quê? Porque eu tenho os meus anticorpos atacando as minhas hemácias, as minhas próprias células. Então eu vou ter também o cumbis direto já positivo. Algumas pessoas que têm anemia hemolítica autoimune, que têm lúpus, pode fazer também anticorpos irregulares no sangue, tá? Então, como que eu faço o cumbis direto? Eu vou pesquisar quem? Eu vou pesquisar o anticorpo que já está ligado na hemácia, tá? Então, eu pego lá o sanguinho, quero saber se tem anticorpos ligados nas hemácias. Eu vou pingar o quê? Eu vou colocar uma reação com soro anticorpo. Então, esse soro ele pode ser monoclonal, anti-IgG, porque esses anticorpos aqui são IgG, ou ele pode ser policlonal. Eu posso ter anticomplementos, fatores do complemento, tá? Posso testar lá, que é aquele verdinho e o transparentinho. Vou pingar o anticorpo, o soro, junto, vou colocar para reagir com essas hemácias, vou levar para o banho-maria e vou deixar lá uns 15 minutos a 37 graus para ver se reage. Se tiver anticorpo já ligado na hemácia, na hora que eu fizer a centrifugação, eu vou ter uma aglutinação. E aí o teste vai ser reagente, vai ser positivo, o cumbis direto vai dar positivo. Por quê? Porque esses anticorpos, anticorpos, vão se ligar e vão fazer a aglutinação dessas hemácias que já estão ligadas com o anticorpo. Então, eu tenho uma hemácia que já ligada ao anticorpo, eu venho aqui, coloco um anticorpo e coloco para reagir. Aglutinou, teste de cumbis direto positivo. A hemácia já tinha anticorpos irregulares ligados nela. Cumbis indireto, eu vou pesquisar o anticorpo, esse anticorpo irregular. Vou reagir esse plasma ou esse soro com quem? Com hemácias que já têm antígenos que eu conheço, antígenos conhecidos. Então, eu reajo o sangue, pego o soro ou o plasma, reajo com essas hemácias conhecidas. Se for positivo, elas vão se ligar, tá? Se for positivo esse anticorpo com essas hemácias aqui, vão se ligar. E aí,
vão ficar ligadas lá, eu vou fazer uma primeira centrifugação. Se eu ainda não conseguir ver, eu vou colocar o soro, que é o anti-anticorpo. Esse anti-anticorpo vai ficar lá em incubação, de novo, 15 minutos, 37 graus Celsius. Se eu tiver essa ligação aqui do anticorpo nas hemácias, esses anticorpos vão se ligar aos anticorpos que já estão ligados nas hemácias, faço o processo de centrifugação, aglutinou, teste positivo. Sinal que esse soro, esse plasma do meu paciente, tem anticorpos irregulares que reagiram contra as hemácias de antígenos já conhecidos. É assim que é feito o teste do Coombs indireto. Também muito comum fazer em bancos de sangue, para fazer as doações de hemácias, as doações de concentrado de hemácias, as doações de plaquetas, tá? As pessoas precisam saber se aquele paciente não tem pesquisa de anticorpos irregulares, não tem anticorpos irregulares. Então, é feita a pesquisa de anticorpos irregulares, acaba sendo a sigla PAI. Vou fazer PAI. Mas nada mais é do que o teste do Coombs indireto. Bom, dentro do laboratório a gente já viu o quê? Hemograma, leucograma, eritrograma, plaqueta, coagulação, reticulócito, VHS, tipagem sanguínea, Coombs direto, Coombs indireto. Eu espero que vocês não estejam cansados. Vamos lá. Nosso último tema, que é feito no laboratório, que é feito na hematologia também, vai ser a análise do líquor. Então, os laboratórios fazem a coleta do líquor. Quem é o líquor? Líquor também é chamado de líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é um fluido aquoso, então ele é líquido, ele é aquoso, ele é formado por 99% de água. Ele é chamado de água de rocha, seria a nomenclatura ideal para que esse líquido ele é completamente transparente, incolor, perfeito. Tá? Ele vai circular onde? Ele circula no espaço intracraniano e no canal da medula espinhal. Tá? Então, ele está dentro aqui da nossa coluna vertebral, dentro aqui, e é feita a punção lombar aqui, mais ou menos nessa área aqui, nessa região, para fazer a coleta do líquor. Tá? Função do líquor, fornecer nutrientes às células do cérebro e também a proteção mecânica, que funciona como uma almofadinha dentro do nosso crânio. Quem faz a coleta desse líquor? Médico. A análise é sempre feita por punção lombar, feita pelo médico. Então, o médico é responsável por essa coleta. A responsabilidade dele também deve ser em relação à qualidade dessa coleta. Um líquor, ele é um material nobre. A gente não consegue recoletar um líquor ou pedir uma recoleta de um líquor. Então, a gente precisa que essa coleta seja muito bem feita. Se o médico errar, fizer alguma coisa que funcione uma veia, alguma coisa assim, vai ter um acidente de punção e esse líquor pode vir sanguinolento. Então, isso pode prejudicar a análise. Inclusive, eu já vi líquor vindo coagulado de tanto sangue que veio junto. Não veio quase nada de líquor, veio bastante sangue. Então, é de responsabilidade do médico. Beleza, o líquor chegou no laboratório, o que eu vou fazer? O ideal é que sejam coletados pelo menos 3 tubos. A gente sabe que não é bem essa a realidade de todos os lugares. Mas, eu vou fazer a parte da análise, primeiro na microbiologia, fazer uma semeadura em agar-chocolate e agar-sangue, depois que eu fizer uma centrifugação com o sedimento. Também com esse sedimento eu vou fazer a coloração de Gram, para ver se não tem nenhuma bactéria que pode estar causando uma infecção, uma meningite. Vou fazer uma pesquisa de fungos, através da tinta da China, que vai pesquisar o Cryptococcus. Lembram do Cryptococcus, que é aquele fungo, aquela levedura encapsulada, que fica no cocô do pombo, que fica nas fezes dos pombos, na fezes seca, que pode causar uma meningite fúngica, principalmente em pacientes que são imunossuprimidos, como os pacientes que são HIV positivo, pacientes que fazem tratamento para câncer, pacientes pós-transplante que acabam usando imunossupressores e acaba causando uma infecção, uma meningite fúngica. Então, é ele mesmo, Cryptococcus. É aquela levedura encapsulada que daí você mistura com a tinta da China e você consegue enxergar. Na hematologia ou na citologia, a gente utiliza a amostra fresca, não centrifugada, bem homogeneizada. Por quê? Porque a gente faz primeiro uma análise visual, qual é a cor, qual é o aspecto, tá límpido, tá incolor, não, tá meio amarelinho, então tá xantocrômico, tá meio branco, então tá opalescente, tá leitoso, tá turvo, tá levemente turvo, tudo isso a gente coloca no laudo, tá? Faz a contagem de leucócitos e hemácias em câmara de Fuchs,
Lá a gente consegue fazer a contagem e avaliar por milímetro cúbico. E dependendo da quantidade de leucócito, a gente vai fazer uma lâmina diferencial. Como que a gente faz essa diferencial? Centrifuga em baixa rotação, preferencialmente com uma citocentrífuga, que já é uma centrífuga específica para fazer esse tipo de amostra, para fazer esse tipo de sedimentação, de centrifugação, para fazer a análise do sedimento do líquor. E aí a gente cora corante hematológico, amigo Valguinça, por favor, e vai fazer a contagem vai fazer a diferenciação desses leucócitos, o que é monócito, o que é linfócito, o que é neutrófilo, se tem eosinófilo, se não tem. A maioria dos lugares utilizam polimorfonuclear e mononuclear. Então, dentro desse polimorfonuclear eu tenho neutrófilo, eosinófilo, basófilo, muito difícil a gente ver, mas vai ver neutrófilo, e linfócito e monócito. Então, é diferenciado entre polimorfonuclear e mononuclear. De acordo com a célula, eu tenho um direcionamento em relação às meningites que são causadas, que eu estou avaliando aí nesse líquor, tá? E centrifuguei, fiz tudo isso, com o sobrenadante eu vou mandar isso para onde? Para a imunoquímica, para fazer dosagem de glicose e proteína. E em alguns lugares, a rotina do líquor também inclui a dosagem do lactato e a dosagem do VDRL. Vai fazer o teste do VDRL, porque existe uma condição chamada neurosífilis. E aí esse VDRL vai dar positivo, tá? Então, é muito importante também, dependendo do lugar onde você trabalhar, se você trabalha com pacientes neurológicos, você fazer também o VDRL do líquor para ver se está positivo ou não, porque a neurosífilis é uma realidade. Tá? Tem aumentado muitos casos de sífilis, inclusive aqui no Brasil, inclusive em pacientes jovens. Tá? E aí as principais meningites, os principais tipos de meningite, a gente tem a meningite bacteriana, causada principalmente por Neisseria meningitis, Haemophilus influenza e Streptococcus pneumoniae. É a Neisseria meningitis, que é a chamada de meningite meningocócica, é aquela mais perigosa, sim, que acaba matando às vezes o paciente em 8 horas, em 12 horas, infelizmente acontece isso, tá? Muito comum entre crianças também. Meningites virais causadas por enterovírus, ou o vírus da herpes também pode causar meningite viral, e o coxsackie-vírus, que é aquele vírus das crianças que acontece bastante na criança de 1 ano, mais ou menos, daquela síndrome mão-pé-boca. Esse vírus também pode causar meningite, tá? Meningite tuberculosa, causada por Mycobacterium sp, que é o causador da tuberculose, e meningite fúngica, a gente já falou sobre ela, Cryptococcus, tá? Que é um fungo, que é uma levedura. E aí eu sempre trago esse quadrinho, porque é o quadrinho de avaliação do líquor. Essa avaliação do líquor feita em relação à quantidade de célula, qual é a célula e proteína e glicose, para a gente já direcionar para o médico uma avaliação melhor, uma determinação antes, para que a gente não precise esperar, por exemplo, uma cultura bacteriana que demora, às vezes, no mínimo 24 horas para fazer o crescimento. Então, se eu tenho uma meningite bacteriana, eu vou ter um aumento de células, acima de 500 células, na citologia geral, com predomínio de quem? Polimorfonucleares. Quem são os polimorfonucleares? Neutrófilos, que vão aumentar nas contágios, nas infecções bacterianas. Quase não tem mononuclear, proteína está aumentada e a glicose está baixa por causa do consumo desse líquor pelas bactérias, tá? As bactérias consomem a glicose no líquor. Se eu tenho uma meningite viral, eu tenho baixa contagem de células com predomínio de mononucleares, monócito e linfócito, que vão aumentar em infecções virais. Proteína geralmente está normal, mas pode estar aumentada, e a glicose está normal também. Então, se eu tenho glicose normal, proteína normal com aumento de mononuclear, meningite viral. Tuberculósica também não vai fazer um grande aumento expressivo de células, também vai ter aumento de mononucleares. A proteína está aumentada e a glicose está muito baixa, porque o Mycobacterium tuberculosis ele faz um consumo muito aumentado de glicose nas infecções nas meningites tuberculósicas. E se eu tenho uma infecção fúngica, eu também não tenho um grande aumento expressivo de leucócitos, mas eu vou seguir tendo um aumento de mononuclear, a proteína está aumentada e a glicose pode estar normal ou pode estar baixa.
Lembrando que no caso da meningite fúngica por Cryptococcus, o teste que vai determinar vai ser a tinta da China, tá? Onde eu consigo enxergar as leveduras. E o que é um valor normal de líquor? O valor normal de líquor é esse daqui, ó. Citologia vai ter? Vai ter, mas vai ter até 5 células. No máximo até 5 células. Eu não tenho diferenciação entre mononuclear e polimorfo nuclear, porque eu quase não tenho células. Proteína geralmente vai estar abaixo de 40 e a glicose vai ser 2/3 da glicemia, tá? Então, isso aqui é um valor normal de glicose. Beleza? Bom, muito obrigada para você que assistiu a aula até aqui. Se ficou alguma dúvida, fala comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo canal do Telegram. Todos os botões para você acessar estão aqui embaixo. E não deixe de olhar essa caixa de entrada nos próximos dias, porque eu vou te mandar mais conteúdo, mais material. Um abraço e até mais!